Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Todos nós sabemos que este programa é feito em tom catequético para nos ajudar a compreender aquilo que são os elementos da nossa vida de fé. A fé como resposta ao amor que Deus demonstra, expressa, por cada um de nós, e esse amor que sentimos nos faz responder a Ele. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, a fé é resposta do homem, resposta da humanidade a tudo aquilo que é realmente essa expressão de amor da parte de Deus. E temos temáticas que nos ajudam a poder viver então aquilo que é o conteúdo da nossa vida de fé. Hoje eu pensei de poder refletir com vocês sobre a figura de São José. Todos vocês sabem que nós estamos no ano de São José, o ano de São José que foi aberto pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro do ano passado, irá até 8 de dezembro deste ano, para celebrar os 150 anos em que São José foi proclamado patrono da Igreja espalhada no mundo inteiro. Interessante, o Papa Francisco nos deu uma carta apostólica que é intitulada do latim Patris Corde, ou seja, coração de pai, onde nos fala de elementos que nos ajudam a entender a figura de São José. Todos nós sabemos, São José, pai adotivo de Jesus, São José conhecidíssimo por todos nós, São José que é também chamado como o santo da providência, é aquele que é responsável também por toda essa parte em que nos ajuda como igreja. Então, São José, segundo a tradição, tem uma proximidade muito bonita com o nosso dia a dia. E São José nós o conhecemos já nos evangelhos, São José era noivo de Maria e, portanto, ele, mesmo sabendo que Maria iria ter Jesus, num primeiro momento ele, como diz o evangelho, ele resolveu abandonar Maria, mas depois veio o anjo do Senhor, ele explicou o que tinha acontecido e a partir daí ele acolheu Maria consigo, ele acolheu o Jesus consigo e formou essa sagrada família. Essa imagem, portanto, de família que nós encontramos na figura de São José nos ajuda hoje também a poder pensar na nossa família, nas nossas famílias. E nós iremos então nesse programa falando um pouco sobre São José, falando um pouco sobre aquilo que é a carta apostólica do Papa Francisco, o coração de pai. Nós iremos encontrar alguns elementos que podem nos ajudar também no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, a entender como viver a nossa fé conduzidos pelo exemplo de São José. Então a carta foi escrita pelo Papa Francisco e dessa forma então ele convocou o ano de São José. Ele, pai amado, pai na ternura, na obediência, no acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, sempre na sombra. Com estas palavras, o Papa Francisco descreve São José. E o fez isso na carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, publicada por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica. Então, dessa forma, nós temos aqui o que essa carta do Papa Francisco nos ajuda a poder entender como itinerário de reflexão. Primeiramente, meus irmãos e irmãs, o Papa, ele sempre, por meio do magistério da Igreja, nos concede cartas, exortações, encíclicas, que nos ajudam do ponto de vista pastoral, nos ajudam do ponto de vista dogmático, doutrinário, a poder conservar, refletir aquilo que são as verdades da nossa fé. Então é importante aqui, quando a gente chama carta apostólica, quando o Papa nos dá uma carta, quando o Papa nos dá uma encíclica, quando o Papa nos dá um motu próprio, por exemplo, e podemos, em outro momento do nosso programa Questão de Fé, explicar o que significa cada uma desses documentos que o Papa ele sempre emite para a Igreja espalhada no mundo inteiro. Então, o Papa, dessa forma, ele exerce aquilo que é o seu magistério.
né, o magistério da igreja, que é a expressão da tradição que nós podemos encontrar desde a época, né, pós-apostólica até hoje, na figura dos bispos e do Papa, nós temos então a transmissão do magistério da igreja, né, a conservação da doutrina. Então, para que o Papa pudesse abrir, né, este ano dedicado a São José, ele escreveu uma carta endereçada ao mundo inteiro, para que pudesse nos dar as explicações necessárias para entendermos aquilo que diz respeito, né, à celebração então deste ano dedicado a São José. Já vimos então que foi um ano, e está sendo, né, este ano dedicado a São José, a causa dos 150 anos de proclamação de São José como patrono, né, da Igreja Católica. Né? Então, a carta traz para nós os sinais da pandemia da Covid-19. É uma carta escrita nesse período, né, de pandemia que nós ainda estamos vivendo. E então a carta ela nos fez compreender a importância das pessoas comuns, aquelas que distante dos holofotes exercitam todos os dias paciência e infundem esperança, semeando corresponsabilidade. Justamente como São José, o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida. Então agora nós iremos, meus irmãos, iniciar essa reflexão em relação à carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, né, ou seja, com coração de pai, falando sobre esse elemento de reflexão da vida de São José, essa imagem que nós podemos ter de São José, né? Um protagonismo sem paralelo. Contexto da Covid-19, vocês imaginem quantos homens e mulheres, profissionais de saúde que, no anonimato, se esforçaram, assim como tantas outras pessoas que se esforçaram, mesmo muitas vezes sem ter os holofotes, e que trabalharam e ainda continuam trabalhando cotidianamente para poder, então, dar suporte nesse tempo de pandemia a todos aqueles que foram infectados, todos aqueles que foram vitimados por essa pandemia. E São José é um homem a quem, ao olhar para ele, nós podemos encontrar de uma forma tranquila o exemplo de alguém que faz sem ser percebido, de alguém que faz sem pedir nada em troca. É muito interessante isso. Ou seja, olha só, o Papa Francisco nos fez compreender com a carta apostólica, né, nos apresentando a figura de São José, aquelas pessoas comuns que mesmo distante dos holofotes exercitam todos os dias a paciência, infundem esperança, semeando corresponsabilidade. Então, meus irmãos e irmãs, como é bom nós podemos realmente, nesse período que nós vivemos hoje, né, de olhar para cada pessoa, até mesmo naquilo que é o anonimato dessas pessoas e poder dar ênfase àquilo que elas fazem, que muitas vezes não são percebidas. Até você mesmo, eu, muitos de nós, que fazemos essa experiência de podermos, na nossa vida, fazermos e muitas vezes não sermos até agradecidos por aquilo que fizemos. Vocês já perceberam, por exemplo, quando a gente vai fazer um agradecimento, a preocupação que nós temos em fazer um agradecimento, que às vezes até não sai espontâneo, é um agradecimento feito com medo, porque a gente já pensa naqueles que provavelmente poderíamos ou podemos esquecer por alguma razão e que depois podemos, né, ali sofrer por causa disso. Então, por quê? Porque existem pessoas que às vezes fazem as coisas e querem ser agradecidas, querem, né? E olha só, a figura de São José, meus irmãos e irmãs, é uma figura que nos ajuda a poder fazer sem pedir nada em troca. De poder fazer, muitas vezes, sem ter esses holofotes, sem ter, né, essa atenção. São homens e mulheres que todos os dias vivem a paciência, infundem esperança, a corresponsabilidade. Então, isso é muito interessante. E mesmo assim, o seu é um protagonismo sem paralelo na história da salvação.
Por mais que São José tenha ficado sempre ali, né? Tanto que nós temos pouquíssimos textos que falam de São José nos Evangelhos. Nós não sabemos de uma forma canônica como foi nos últimos dias da vida de São José. Ele aparece ali nomeado como noivo da Virgem Maria. Depois nós vemos José que toma consigo Maria, com um menino. E depois temos ali essa figura que Jesus, quando volta a Nazaré, não é ele o filho de José, o carpinteiro. Então nós vimos essas referências dos evangelhos, mas referências que nos falam de um homem que foi escolhido por Deus para representá-lo aqui na terra, dando a Jesus a figura paterna. Então, o protagonismo de José é um protagonismo sem paralelo na história da salvação, mesmo que não tenha tido toda essa atenção, entre aspas. Com efeito, São José expressou concretamente a sua paternidade ao ter convertido a sua vocação humana na oblação sobre-humana de si mesmo ao serviço do Messias. Olha essa expressão bonita que nós encontramos. Ou seja, José expressou concretamente sua paternidade ao ser convertido à sua vocação humana, que era o quê? De repente, ele estava noivo de Maria, ele provavelmente tinha em seus projetos construir uma família só, como todo homem tem esse desejo, tem esse sonho, esse projeto de poder construir a sua família. E então, dessa forma, ele converteu a sua vocação humana na oblação sobre-humana de si mesmo ao serviço do Messias. Ou seja, pode ser que ele, por mais que não tenha tido seus filhos próprios, mas ele cuidou de Jesus como seu próprio filho. Ele se entregou à Virgem Maria, se entregou a Jesus como esse pai de família de uma forma sobre-humana. Assim também, meus irmãos e irmãs, olhando a figura de São José, nós podemos entender que quantas vezes nós também vivemos situações sobre-humanas por causa da nossa fé. Quantas vezes nós temos que mudar nossos esquemas, quantas vezes temos que mudar nossos projetos, quantas vezes temos que mudar determinadas realidades em nossa vida por causa da fé que todos nós temos. Então, meus irmãos e irmãs, que dessa forma, nessa primeira parte que nós estamos falando sobre a figura de São José, que realmente possamos aprender de São José aquilo que é esse protagonismo sem paralelo. Um protagonismo feito de uma forma discreta, mas que, sem paralelismo, ele contribuiu com a história da salvação. Iremos dar continuidade falando sobre a figura de São José na carta apostólica do Papa Francisco, por ocasião dos 150 anos de proclamação de São José como patrono da Igreja Católica. Nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre São José, deste ano dedicado a São José, por ocasião dos 150 anos de proclamação de São José como patrono da Igreja Católica, na Igreja espalhada no mundo inteiro. Ele que cuida da Igreja, ele, portanto, patrono da nossa Igreja. E o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica intitulada Com Coração de Pai, ou do latim Patris Corde, em que ele fala de virtudes ligadas à vida de São José que podem nos ajudar hoje também a poder viver a nossa fé. E nada melhor, nesse programa Questão de Fé, falando sempre de fé, poder então apresentar a figura de São José para todos nós. Falávamos então, nesse primeiro momento, que a carta apostólica, para quem leu, percebe que o Papa desenvolve parágrafos, reflexões naquilo que diz respeito às virtudes de São José, virtudes que são atualizadíssimas para a nossa vida também. Não significa dizer que estamos fazendo um apanhado histórico somente de São José, mas virtudes que também podem estar ligadas hoje à nossa própria vida. Falávamos então da
figura de São José, que tem esse protagonismo, né, sem paralelo, ou seja, São José que de fato é esse homem que, vivendo de uma forma discreta, ele soube nos ajudar a poder entender o que significa a paciência, né, o que significa a paternidade, a corresponsabilidade, vividas realmente de uma forma muito discreta, simples e profunda na nossa vida. Depois, nós podemos entender São José como um exemplo para os homens de hoje. O Papa Francisco, na carta apostólica, ele fala então, né, dessa figura, desculpem, de José como aquele que é pai num acolhimento. Por quê? Acolhe Maria sem colocar condições prévias. Um gesto importante ainda hoje, afirma Papa Francisco. Neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, o esposo de Maria é também aquele que, confiante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos que não compreende com um protagonismo corajoso e forte que deriva da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Olha que bonito, meus irmãos e irmãs. O Papa Francisco, então, apresentando a figura de São José como um exemplo para os homens, né, de hoje. Sem condições prévias, ele é pai no acolhimento. Ele acolhe Maria, né, como sua esposa, acolhe Jesus como se fosse o seu próprio filho e sem condições prévias. Olha, eu posso fazer isso se, né, for assim, 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 assim. Hoje, por exemplo, realmente, claro, uma coisa é você fazer algo levando em consideração as condições para que você possa fazer um trabalho bem feito, né? Isso aqui é normal. Quando você, né, é convidado para fazer alguma coisa, então então vamos ver quais são as condições para que a gente possa realizar um trabalho bem feito. Uma outra coisa é você, ao ser convidado a fazer algo, colocar condições que muitas vezes, né, até não foram pensadas naquele momento. Ou então dizer, olha, mas nós não temos condições de podermos te oferecer isso, né? Para os homens de hoje, por exemplo, na paternidade, né, realmente o Papa, então, fala que São José é essa figura muito importante, figura que nos ajuda a poder, né, ver o homem de hoje como aquele que vive a paternidade, vive sua vocação de homem no acolhimento de todas as circunstâncias que são apresentadas em sua vida. Através de São José, é como se Deus nos repetisse: não tenhas medo, porque a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Olha só, meus irmãos e irmãs. São José é aquele que, mesmo não compreendendo, ele se torna corajoso e forte. A coragem e a fortaleza, ela é típica de pessoas que, na sua vida, no amadurecimento, no crescimento, tanto do ponto de vista humano, na dignidade, como também na fé, podem viver toda e qualquer circunstância, mesmo sem compreendê-las, com coragem e força. Olha, tá pesado, mas vamos lá, coragem e força. Olha, eu não estou compreendendo, coragem e força. São José é um grande exemplo disso. Vocês imaginem, olha, quando ele soube que Maria estava grávida, como diz o Evangelho, resolveu abandonar Maria em segredo. Essa expressão é a síntese de uma profunda humanidade, meus irmãos e irmãs, de um homem que sente, de um homem que também sente tristeza, decepção, né, por alguma coisa que estava fora daquilo que ele pensava, né? Mas o que é importante é que, apesar dele sentir talvez essa possível tristeza, né, essa decepção num primeiro momento, mas ele não usou a decepção, não usou a tristeza para retalhar, né, fazer uma retaliação a Maria, ou com violência, ou com
qualquer outro tipo de comportamento que pudesse, né, afetá-la. Não, ele resolveu abandonar Maria em segredo. Olha só, porque ele não queria que nada acontecesse com ela, porque se ele falasse alguma coisa naquele período, ele poderia denunciá-la, ela poderia ter sido apedrejada. Ele deixou que o amor por ela falasse muito mais do que os sentimentos naquele momento, sem entender, de talvez tristeza e decepção. E aí veio o anjo do Senhor, né, e aquelas palavras bonitas: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela aconteceu foi obra, né, obra do Espírito Santo. Então, dessa forma, olha só, né? São José é o exemplo daquele que nos ajuda a poder compreender a frase de Deus: não tenhas medo. A fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Olha que expressão bonita da carta apostólica do Papa. A fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Felizes ou tristes. Eu, por exemplo, queria poder aproveitar para dizer de um telespectador nosso que nos acompanha, né? É um pai de família, né? E ele, um grande amigo também, né? Trabalha nesse campo da comunicação. E uma vez eles vieram aqui me visitar e soube, né, da história deles, né? Eles estiveram na família 2 filhos, né? E um dos filhos tirou a própria vida, né? Então, é claro, eu já acompanhei outras realidades também nesse sentido. Interessante que, claro, até para nós que acompanhamos, às vezes pode ser que não consigamos ter uma palavra naquele momento, algo que possa, né, consolar a dor, né, de um pai e de uma mãe que vivem essa experiência. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa expressão do Papa Francisco, aqui falando e apresentando a figura de São José como aquele que usa da fé para poder compreender os acontecimentos, tanto felizes ou tristes, me fez pensar nesse casal, né? Casal Christian e Ana Paula, né? E da forma depois como eles me falaram da época, como aconteceu, como eles receberam. E hoje, claro, ainda doído, mas a serenidade com a qual eles interpretaram e leram tudo isso à luz da fé. Uma realidade doída, uma realidade que não é fácil de ser vivida, nós nem conseguimos imaginar. Ou então você que está me acompanhando, que já viveu essa experiência com algum familiar, sabe da dor que deve ser. E eu digo que essa me marcou muito a forma como eles conversaram comigo, falando, né, da experiência vivida e hoje como é que eles vivem isso. Como é que eles vivem isso? Da forma como eles falam, da forma como eles ainda, né, como eles se apresentam. Temos 2 filhos, né? Então vocês imaginem que na pessoa deles, tantos que estão até mesmo aí do nosso lado e que estão passando por momentos difíceis, momentos tristes, né, na vida, e que são exemplos de homens e mulheres que usam da fé para poder saber interpretar os acontecimentos tanto felizes, mas também tristes da vida. E o Papa Francisco, com a sua sabedoria, nos evidenciou isso, nos apresentando a figura de São José. Botando São José, né, esse homem corajoso e forte, e essa fortaleza que nos vem, né, do Espírito Santo. Depois, a carta apostólica do Papa Patris Corde evidencia ainda a coragem criativa de São José, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a confiança na providência.
Ou seja, ele enfrenta os problemas concretos da sua família exatamente como fazem as outras famílias do mundo, em especial aquelas migrantes. Por que o Papa nos falou sobre isso? É justamente pelo fato de que todos vocês sabem, né, quando Jesus nasceu, né, nasceu em Belém, depois os reis magos vieram para poder adorar Jesus, mas passaram primeiro por Herodes. Herodes soube que alguém muito importante iria nascer, ficou enciumado, pediu para que os reis magos, quando descobrissem o local onde o menino teria nascido, eles iriam voltar para poder falar para que ele pudesse ir também, porque na verdade ele queria, né, matar o menino. Foram avisar os insônios para não voltarem a Herodes, e aí o que acontece? Herodes, furioso, né, ele manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Então, sentindo o perigo e ameaça da sua família, José pega Maria e Jesus e vão para um outro país, vão para o Egito, para fugir, ou seja, para, na fuga, cuidar da integridade do filho e da esposa. Por isso o Papa nos dá essa realmente oportunidade de apresentar José como esse homem que vive essa coragem criativa, ou seja, diante das circunstâncias da família, diante das dificuldades ou das surpresas que podem acontecer, aquele que tem fé se torna criativo. Bom, vamos, fazer desse problema uma oportunidade de podermos crescer e amadurecer em outro aspecto, então vamos adiante. Uma coragem criativa. Fazer os acontecimentos, difíceis, então, possibilidades de aprendizado e de crescimento. Então, estamos vendo agora, acabamos de ver o segundo aspecto da figura de São José, como esse homem que é realmente um exemplo para os homens de hoje. Nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltamos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, e nós estamos falando sobre a figura de São José. São José, que é o patrono da Igreja Católica, e neste ano nós estamos celebrando os 150 anos em que São José foi proclamado patrono da Igreja espalhada no mundo inteiro. Estamos falando sobre a carta apostólica do Papa Francisco, intitulada Patris Corde, ou seja, Coração de Pai, em que o Papa Francisco nos oferece reflexões em base a virtudes que São José viveu na sua vida e que também serve para a nossa vida nos dias de hoje. Já falamos de duas virtudes, de duas reflexões que o Papa Francisco nos dá nesta carta. A primeira é o protagonismo sem paralelo de São José, ou seja, São José é aquele homem que viveu o protagonismo da paternidade adotiva de Jesus como chefe de família de uma forma discreta e simples, sem holofotes, Tanto que temos poucos textos que falam de São José, mas mesmo na simplicidade, mesmo ali de uma forma bem simples, ou seja, de uma forma bem discreta, mas ele viveu um grande protagonismo. Assim também somos nós hoje, ou como um exemplo para nós também. Muitas vezes nessa realidade que nós nos encontramos, em que precisamos sempre, fazemos porque nós buscamos algo em troca, ou se nós não temos algo em troca, nós não conseguimos, nós não iremos fazer, ou não fazemos. Então, São José realmente é esse grande exemplo para todos nós. Depois vimos José como um homem que serve como modelo para os nossos homens de hoje, para nós homens, é um exemplo para os homens de hoje. Ou seja, José é aquele que viveu a paternidade no acolhimento e soube interpretar os momentos difíceis e alegres da sua vida sempre à luz da fé. Ele usou sempre da fé para poder viver os diversos
acontecimentos, né, da sua vida, nessa que o Papa chama de fé criativa, né? Depois nós temos, né, uma terceira imagem que o Papa Francisco nos dá, né, na carta apostólica sobre a figura de São José, que é a dignidade do trabalho. É realmente olhar para a figura de São José hoje, é olhar para um homem que é ícone de todo trabalhador, né, de toda trabalhadora da nossa humanidade, né? Honesto, carpinteiro. O esposo de Maria nos ensina também o valor, a dignidade e a alegria de comer o pão fruto do próprio trabalho. Esta acepção, né, do Pai de Jesus oferece ao Papa a ocasião para lançar um apelo a favor do trabalho que se tornou uma urgente questão social, até mesmo nos países em certo nível de bem-estar. Então, o Papa usou a figura de São José para poder nos mostrar, né, na Igreja espalhada no mundo inteiro, a dignidade e a urgência de poder sempre propagar essa dignidade do trabalho. Ainda na realidade social que nós nos encontramos, nem todos, né, têm acesso a emprego, nem todos têm acesso a um salário digno que possa ajudar a viver de uma forma cômoda, né, confortável com seus familiares. Então, sempre a chamada de atenção naquilo que diz respeito às possibilidades, às políticas públicas, o favorecimento para que todos possam ter o alimento como fruto do trabalho, como fruto, né, da dignidade, né, do trabalho. É necessário, diz o Papa Francisco, tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica, e que torna-se participação na própria obra da salvação. Ou seja, todos nós que temos um trabalho, todos nós que temos um emprego, né, devemos vivê-lo, devemos exercê-lo de uma forma em que nós o entendamos como realmente um verdadeiro presente e dom de Deus, fruto das nossas capacidades. Fruto daquilo que, por exemplo, é o desenvolvimento das habilidades que temos para que nessa habilidade exercida possamos dar frutos, resultados que sirvam para o bem do outro, para o desenvolvimento da nossa sociedade, né, do nosso mundo. Então, São José, ele nos ajuda a poder compreender isso. Foi um homem trabalhador, foi, segundo a tradição, um carpinteiro. Ele sustentou a família com o seu trabalho, né? Ele realmente viveu essa experiência do pai de família que precisa trabalhar para poder sustentar a família. E o Papa Francisco aproveita a ocasião para evidenciar essa dignidade, né, do trabalho, essa necessidade, urgência de cada vez mais poder expressar, né, tudo isso. Diz o Papa, né, também que a dignidade do trabalho é uma oportunidade de realização para si mesmo e para a própria família, núcleo originário da sociedade. Eis então a exortação que o Pontífice faz a todos para redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho, para dar origem a uma nova, entre aspas, normalidade em que ninguém seja excluído. Olha só essas palavras profundas, né, do Papa Francisco, ou seja, oportunidade de realização para si mesmo e para a própria família. Então, a oportunidade que se tem de se realizar, né, como homem, como mulher, nas suas habilidades desenvolvidas para o bem do outro, para, né, o bem da sociedade. Então, São José, ele é apresentado como esse homem, né, que nos ajuda a entender a dignidade, né, do trabalho. Depois temos uma outra virtude na carta apostólica que o Papa Francisco nos oferece, né, apresentando a figura de São José, com essa expressão: não se nasce pai, torna-se tal. Olha que bonito, né? Não se nasce pai, mas torna-se tal. Afirma ainda Francisco por quê? Porque se cuida responsavelmente de um filho, assumindo a responsabilidade pela sua vida.
Infelizmente, na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai, que sejam capazes de introduzir o filho na experiência de vida, sem prendê-lo nem subjugá-lo, mas tornando-o capaz de opções de liberdade de partir. Ou seja, o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa dizer que, por exemplo, na nossa vida, a figura do pai é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Você que é pai, é a oportunidade que você tem de refletir um pouco sobre a vocação que Deus lhe deu, e no seu testemunho, você, com certeza com o seu testemunho, você no seu esforço, na sua dedicação, no seu zelo, no seu carinho, no seu amor pelo seu filho, você poder pensar realmente quanto que é importante tudo aquilo que eu transmiti para o meu filho em relação a tantas outras crianças ou jovens que não têm a figura paterna, não usufruíram, não viveram, não sentiram essa figura paterna, às vezes até mesmo com os pais vivos. Muitas circunstâncias, claro, das mais variadas, podem explicar ou tentar explicar determinadas realidades. Mas, mesmo diante de todas elas, nada irá substituir essa expressão da importância da presença paterna na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Então aqui, como diz o Papa Francisco, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai, que sejam capazes de introduzir o filho na experiência da vida. Introduzir o filho na experiência da vida, ajudar o filho a poder compreender os mecanismos da vida, conduzir o filho para uma reflexão crítica, conduzir o filho para a interpretação de realidades e de virtudes que ele pode adquirir para que, mesmo muitas vezes sem a presença dos pais, em toda e qualquer realidade que ele possa viver, ele saiba escolher bem aquilo que se apresenta para ele. Entre o bem e o mal, escolher sempre pelo bem. Então, como diz o Papa Francisco, não se torna pai, mas não se nasce pai, mas torna-se pai. A sua felicidade, paterna está no dom de si mesmo. Ou seja, olha só, a felicidade de José está no dom de si mesmo. Ou seja, José permanece nunca frustrado e sempre confiante. José permanece em silêncio, sem lamentações, mas realizando gestos concretos de confiança. Olha que expressão bonita é essa. A felicidade de José está no dom de si mesmo. Ele sabe que, apesar de ou não ser reconhecido, apesar de talvez ele poder ter tido uma provável ingratidão, que não houve, pelo menos não temos registros sobre isso, mesmo diante das dificuldades que ele viveu e das circunstâncias na qual ele foi chamado a ser pai adotivo de Jesus, mas o que é interessante, ele sempre foi alguém confiante. Permanece sempre em silêncio, sem lamentações, mas realizando gestos concretos de confiança. A sua figura, portanto, é exemplar, evidencia o Papa num mundo que precisa de paz e rejeita os dominadores. Rejeita quem confunde autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Olha só, Papa Francisco nos apresenta a figura de São José como esse homem, que pode ser uma resposta a um mundo, e analisa aqui o Papa Francisco, um mundo que precisa de paz e rejeita os dominadores. Rejeita quem confunde autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição.
essa realidade ideal na qual se precisa hoje, né, viver essas virtudes, né, da autoridade, do serviço, do confronto, né, da caridade, sem extremismos, mas saber viver cada realidade nessa vida. Na 10ª nota, Patris Corde revela também um hábito da vida de Francisco. Olha só, todos os dias o pontífice reza uma oração ao esposo de Maria, tirada de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria. Trata-se de uma oração que expressa devoção e confiança a São José, mas também um certo desafio, explica o Papa, porque se conclui com estas palavras: que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Então vejam, o Papa que mostra também a sua devoção particular, né, a São José. Então, meus irmãos e irmãs, vejam que grande figura é essa de São José, da qual nós podemos aprender bastante, né? Não só para os homens, mas para as mulheres e a humanidade em geral. Todos nós, cristãos e cristãs, nós podemos encontrar na figura de São José elementos que podem nos ajudar a viver bem a nossa vida cristã. Portanto, meus irmãos e irmãs, este foi o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a figura de São José, por ocasião dos 150 anos de proclamação de São José como patrono da Igreja Católica. Se você ainda não adquiriu, né, a carta apostólica, ou então você pode também ler pela internet, é uma carta que merece nossa reflexão em relação à apresentação de de José como esse grande homem que nos ajuda a poder viver a nossa vida cristã. Se você também quiser nos ajudar a produzir este programa Questão de Fé, você pode enviar suas sugestões para o número que está aparecendo aí na sua tela e com certeza suas sugestões serão bem acolhidas, né, por nós, pela produção do programa, para que assim a gente possa preparar programas com muito zelo, com muito carinho, para todos vocês que nos acompanham, nossos telespectadores, né, membros da nossa família Nazaré, você que contribui para que essa realidade de evangelização possa acontecer aqui em nossa rede Nazaré de comunicação. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.